Olá, bom dia! Espero que tenham passado uma boa noite, descansado bem. E nós vamos começar agora o nosso treinamento diário de vendas. Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade de campeão, aquele momento que nós viramos a chave e acontece na vida de todo mundo que persevera. E hoje eu vou utilizar uma metáfora, só que essa metáfora ela é bem conhecida em partes, tá ok? Em partes, que é a metáfora do bambu chinês. Não se preocupe, o bambu chinês é muito resistente. Ah! Tem certeza? Eu tenho! E o que ela tem a ver com o tema de hoje? Ela tem a ver o seguinte: chega um momento na vida do bambu chinês que ele está pronto e ele começa, então, o crescimento externo. It can grow up to 1 meter a day, fast overtaking the other plants around it. Então, primeiro, nós precisamos saber onde essas pessoas querem chegar. Onde essas pessoas querem chegar. Voltando, então, para o comparativo do bambu chinês, é como se fosse possível o bambu chinês olhar para dentro de si mesmo e falar assim: qual é o meu DNA? Qual é o meu código genético? O que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser um pé de limão? Eu vou ser uma macieira? Eu vou ser uma margarida? Ou eu vou ser um bambu chinês? Porque nós temos dentro de nós uma semente excelente. Nós precisamos olhar para essa proposta e falar assim: é isso o que eu quero assumir. Em algum momento, o campeão de vendas, ele assumiu o papel de campeão. Tá? Mas nem sempre foi assim. Houve uma história anterior. Então, a primeira fase, a primeira descoberta que nós precisamos fazer é descobrir o que é que eu quero realmente da minha vida. O que eu quero realmente da minha vida é comer uma feijoada. Não, isso aí é a vontade que você está de almoçar agora, não é disso que eu estou falando. O que eu quero para a minha vida é trocar o carro. Não, isso é uma necessidade momentânea, é uma vontade que você está tendo. A hora que você trocar de carro, você vai querer depois de um tempo trocar de novo, não é assim? Eu estou falando de algo mais amplo. O que você realmente quer na sua vida? Você quer o quê? Responde aqui se você sabe o que você quer para a sua vida e se você fizer esse exercício agora, essa se transforme na hora da virada. Então, primeira coisa, a descoberta do que realmente eu quero. A segunda questão é um princípio básico chamado ética. E ética tem muitas explicações, mas eu vou trazer uma explicação simples e ela vai nortear uma vida ética. E é muito importante que seja assim. Faça para os outros, trate os outros da maneira como você quer ser tratado. Você quer ser tratado com justiça? Seja justo. Então, a ética é isso. Às vezes a gente fica preocupando o código de ética, textos longos. Trate os outros como você quer ser tratado. Você quer ser tratado com respeito, com carinho, com atenção? Trate os outros dessa maneira. E sabe o melhor lugar que tem para começar a fazer isso? Dentro de casa. Dentro de casa é o melhor lugar que tem para a gente começar a viver as nossas relações éticas. Porque se eu não trato dentro de casa as minhas relações com ética e com atenção, como que eu vou tratar fora de casa? Fora de casa vai ser um grande teatro se eu não tratar dentro de casa. O terceiro ponto é a mentalidade.
A mentalidade é o que acontece aqui dentro da caixola. Então, imagine o seguinte, que hoje eu preciso estar preparado. Preparado para quê? Preparado para fechar um negócio de R$ 1 milhão. É uma possibilidade? Se é uma possibilidade, esteja preparada para isso. Porque muitas vezes na vida da gente, a oportunidade passa e a gente não está pronto. Olha só, a gente deseja tanto aquela oportunidade, a gente deseja tanto aquela chance, e aí ela acontece, e aí eu falo, poxa, mas justo agora foi acontecer isso, da próxima vez, às vezes não vai existir uma próxima vez na vida da gente. Então nós precisamos estar prontos, realmente prontos para essa oportunidade. O quarto ponto é a ação. Nós não podemos fazer o nosso melhor. O nosso melhor, ele é muito subjetivo. O nosso melhor é quase que uma desculpa. Nós precisamos dar 110% da nossa capacidade. 110%. E por que 110%? Porque sempre que nós falamos assim, olha, eu consigo isso, eu tenho essa capacidade, você tem uma reserva, mas é só quando eu uso essa reserva que eu dou o meu melhor. Parece que o melhor de cada pessoa sempre acontece depois que ela dá o melhor dela. Teve uma vez que eu estava correndo, fazendo treino de corrida, e eu já tinha corrido bastante, acho que 1h30, alguma coisa assim. Eu já estava exausto, estava muito quente. E aí, na subida, eu já não estava aguentando mais. Eu comecei a reduzir, e aí veio um corredor do outro lado, e ele falou para mim assim, não para, não para, não para, e foi passando, e eu falei, não vou parar. E sabe o que aconteceu? Eu já tinha corrido 1h30, estava um calor do caramba, era perto do meio-dia, o sol estava rachando, e eu estava na subida, e eu falei, não, eu vou continuar. E mesmo com todo aquele cansaço, encontrei dentro dos meus 10% adicional força para continuar e concluir o meu treino, porque treinar não é fácil, não. É muito fácil ver a pessoa atlética, mas para ela se tornar atlética, ela precisa realmente se esforçar. Então, eu pergunto para você hoje, você está disposto a dar esses 10% a mais? E poucas pessoas realmente estão dispostas a dar o seu melhor, a dar o seu melhor. O quinto e último ponto é se inspire em pessoas de sucesso. E aí, eu vou dizer para você, cuidado com os falsos profetas. O que são os falsos profetas? Tá? Aqui nesse local onde nós estamos, YouTube, Instagram, Facebook, tem muita gente falando, até eu estou falando aqui, eu nunca usei esses canais, agora estou usando também. Então, aparece de tudo, aparece de tudo. Procure verificar se aquela pessoa que está falando para você de ter sucesso, tem sucesso. Verifique se ela é uma autoridade para falar o que está falando, ou se ela só está ocupando um tempo para fazer uma propaganda pessoal. Procure referências de verdade. Quando a gente procura uma referência de verdade, sabe o que a gente vai encontrar? Pessoas como a gente como a gente que também erra como a gente que também perde como a gente, ou seja, pessoas normais que conseguiram virar a chave e agora estão realmente usufruindo dos benefícios. E aí, no começo do treinamento de hoje, eu falei que eu utilizaria a metáfora do bambu chinês. Então, a maioria de nós nunca conviveu e nunca vai conhecer pessoalmente o que acontece com o bambu chinês. Durante 5 anos, ele praticamente fica só uma graminha para fora da terra. Durante 5 anos, não é que ele não cresce, ele cresce, mas ele cresce para baixo da terra. Ele cresce para baixo e para os lados. Ele vai construindo, durante 5 anos, uma raiz. Raiz é aquele tipo de coisa que não aparece, que não é bonita, é o tipo de coisa que ninguém dá valor. Por quê? Porque não aparece. E talvez, até esse momento, o seu crescimento profissional pode ter sido comparável à raiz do bambu chinês.
A raiz do bambu chinês cresceu para baixo. Quando você falou assim, poxa vida, eu participei de um treinamento de vendas, participei de uma dinâmica de vendas, participei de uma ação, fiz uma prospecção, captei clientes, 30 prospecções, 50 prospecções, 100 prospecções, participei do treinamento. O que está acontecendo? Você está crescendo para baixo. O que eu estou encolhendo na vida? Não, você está construindo raiz. Isso que você está preparando vai virar negócio. Mas é necessário ter raiz. E quando chega no final do 5º ano da vida do bambu chinês, aí ele cresce para fora e cresce de uma vez. O bambu chinês, ele tem tanta raiz, e o motivo é o seguinte, na China, a gente tem um clima diferente do Brasil. Quando é calor mesmo. E quando é frio, faz -8, -15, -20, um frio, uma neve, o bambu fica cheio de gelo naquelas folhinhas, aquele peso enorme, e aí quando o bambu vai ficando cheio de gelo, cheio de neve, sabe o que acontece com ele? Ele enverga, parece que a ponta dele vai junto para a raiz e fica aquela parte para fora, mas ele não quebra. Ele não quebra por quê? Porque ele tem raiz. Ele tem raiz. Bate aquele vento forte, ele não arranca. Por quê? Porque ele tem raiz. E quando você participou de treinamentos, quando você fez prospecção, quando você se preparou e não teve o resultado que você não queria, pode ter certeza, você estava construindo raízes. Isso vai dar resultado. E o resultado começa hoje, se você quiser, mas você precisa também estar pronto para o crescimento e pronto para continuar a sua raiz. Quando você procurar na internet fotos do bambu chinês, você vai ver um bambu chinês verdinho, bonitinho, com as folhinhas para cima, aquele que o urso panda come, sabe? Bonitinho. Aquilo é uma parte da vida do bambu chinês. Aquilo é aquela parte quando o vendedor fecha aquele contrato legal, fecha aquela venda legal. Igual às vezes eu recebo umas mensagens falando assim, olha, hoje eu fechei um contrato de 3.000 e não sei quanto, ganhei tanto de comissão, hoje eu fechei isso, hoje eu fechei aquilo. O bambu chinês, ele tem isso, tá? O bambu chinês, ele tem raiz, ele é forte, ele é um sobrevivente, ele vai em frente. A hora que vem a seca, ele tem raiz, ele busca a água dele lá embaixo, ele não depende só da água que vem da chuva, prontinha, bonitinha, ele sabe buscar água. Sejamos nós também um bambu chinês. Se hoje você der aquele gás adicional, der o seu melhor, hoje será o dia da virada. Um beijo no coração para todos, muito sucesso e sejam muito felizes. Deem o seu 110%. Beijão, pessoal. Até lá.